você aqui. A Malu tá no sumário, já tá. Aproveitando as ideias de vocês sobre Vou isso, pesquisar no o livro ele é extremamente simples, no seguinte quesito. A estrutura dele é uma introdução, 6 lições e depois algumas conclusões. Aham. Eu vou falar aqui cada tópico das lições para a gente poder discutir Sim. esses assuntos. E tem um ponto muito interessante sobre esse livro, que eu vi agora relendo, porque fazia uns 10 anos que eu não lia. Que ele mescla DRE com balanço patrimonial, ou não? Também interessante, né? Nossa. Porque ele tenta simplificar algumas coisas. É que quando eu tinha Mas 14 eu ia anos falar eu não isso. consegui perceber É isso. que eu acho e que isso hoje não eu vai dar um percebi. tesão nas pessoas Não pra vai, lerem, não. né? Falou em contabilidade, as pessoas vão embora. Desculpa ter acabado com a audiência do podcast. Vai, Perini. Mas o ponto é que tem coisas que ele fala aqui que eu tinha aprendido, mas eu aprendi há tanto tempo que sabe quando você repete tanto uma coisa que você julga que aquilo é seu? Sim. E não é meu, é dele. Olha que Eu coisa. fui ver agora. Mas sabe que Amor, eu- o que olha- você mais tem são frases dos outros. você- Não, eu Inclusive sei- minhas, acreditem eu se sei que quiser, nada é porque Ele é meu. um grande em plagiário. casa eu sou Plágio, genial. plágio. Eu vou Aqui pode não desmentir uma parecer. parada então. Eu sei que nada é meu. Pelo seguinte, eu sou 40% Sêneca, 30% Taleb, e eu descobri que tem uns 2% Kiyosaki ali, que Uns são umas 10% citações sou dele. eu. Aqueles 2% Acredito. vagabundo. Mas Vai. falando das É. citações dele, eu vou Mas- falar o ponto onde eu vi que aquilo eu tirei dele e eu não sabia. As 6 lições principais do livro são: primeira, os ricos não trabalham por dinheiro. 2, você tem que possibilitar a proficiência financeira, né? Na verdade, aqui a lição 2, ela começa com uma pergunta. Por que possibilitar a proficiência financeira? Ou seja, ter conhecimento financeiro. 3, cuide do seu negócio. E é bem interessante essa parte. 4, a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. E ele conta a história dos impostos, e eu já repeti isso tantas vezes, que eu pensei, eu que fui pesquisar e fui correr atrás, ele conta igualzinho, eu conto. Aham. Igualzinho, só que ele é mó escreveu pa- muito ele é- antes. Não, pô. ele é paga-pau seu, Perini. Cara, Eu já Muito tinha antes. percebido E isso. as duas últimas, né? Os ricos inventam dinheiro, é a lição 5. E a última é meio que uma repetição da lição 1, mas com outra frase. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Não, cara, aqui o que eu ia falar é o seguinte. Pô, eu passei anos falando assim, igual o Kiyosaki sempre diz, corrida dos ratos, fuge da corrida dos ratos, né? Cara, do Kiyosaki isso, não é? É, Não. Eu descobri que não é. tá brincando. Eu fiquei minha vida inteira citando que isso era do Kiyosaki, cara. É de outra pessoa? Aí eu tava lendo um livro antigão do Napoleon Hill. Ele já falava. E eu vi ele falando Rat Race. Cara, Napoleon Hill, muito antes. Eu falei, cara, porque o mundo inteiro acha que é do Kiyosaki. Porque ele deve falar Caramba. sempre. Mas Vamos- o Kiyosaki, ele Cara. aprendeu essa expressão com o pai rico, e o pai rico aprendeu com alguém, pô. Mas o pai rico existiu? Ele cita o Existiu. mas ele cita o Napoleão Hill em alguma parte ali. Ontem eu já Então tinha ele tomado uns leu Danone, também, mas é. eu acho que ele sugou, mas ele não deu o creditinho, né? Mas também Tinha não que dá ter, pra né? gente dar crédito, ao longo senão o do Bruno vai tempo, ficar o cara. dia inteiro assim, essa frase aqui é tal coisa, É não foda, dá, né? gente. Na Quem- dúvida, quem ele tem que dar o cita- crédito Quem pra cita a Sêneca. fonte sempre é água mineral, cara. Tá lá. Exatamente. Pô, se você repete a ideia 20 vezes, tu vai dar o crédito nas primeiras, depois, até porque as pessoas já ouviram, você vai acabar Sim. pulando alguma vez o E é crédito. por isso que na internet você tem que repetir sempre o que é seu mesmo, pra poder as pessoas saberem que Isso é é seu. bizarro. Fingir- Senão é, alguém pega e já É como, fingir autoridade, o né? Thiago sempre fala, o clichê é o clichê por um motivo, né, Thiago? É, você não meu. fala isso? E eu lembro quando eu inventei essa. Você lembra quando incrível. inventou? É. Foda. O Perini copia muita frase minha, Pedro, você sabe. Ele tem esse problema. É um plagiador. Mas antes de começar a discutir as lições, lição por lição, você perguntou se o pai rico de fato existiu. E ele responde essa pergunta nessa edição comemorativa. Ele fala, muita gente me pergunta se a história é real ou não. E ele gravou um podcast com o filho do pai rico, que era o amigo dele, o É um Mike. amigo. O Mike. Aham. Que hoje é riquíssimo também, conseguiu ampliar o império do pai. Então, de fato, essa pessoa existiu. Ele não coloca o nome inteiro dele aqui, pelo menos eu não vi. Porque deve ser muito rico e aí ele tá preservando. Pois é, a mas de identidade. fato existiu. Eu duvido muito que os diálogos aqui, poxa, Tenham sido entre assim. crianças não de dá. 9 anos tenham sido daquele jeito. E lembrar nesse nível de detalhe, não. Ele deu uma Exatamente. inventada, mas a Mas, gente cara, faz só. isso. Sabe o que Ah, eu um acho pouco que fez de esse livro ficção tão. é bom também. Exato. Sabe o que eu acho que fez esse livro tão extraordinário? Acho que as mensagens que esse livro carrega são muito poderosas, mas eu acho que o que fez ele extraordinário foi ele aliar os conceitos extraordinários, que acho que não tem nada de novo, porque muitos livros carregam isso, com o storytelling. É, Porque é. qualquer livro de desenvolvimento pessoal que você vê hoje não são livros de histórias. Aqui você tem um enredo. Então, é o pai rico, pai pobre e tal. Cara, isso daqui fixa de um jeito. É igual a Bíblia, é Jesus, são as parábolas. Aham. Isso daqui é levado adiante. É difícil alguém pegar e te explicar, por exemplo, sobre autorresponsabilidade. Explica a autorresponsabilidade. Cara, não é sexy. Mas quando você conta uma história, Aham. porra, isso aí passa adiante. Então, eu acho que a beleza desse livro tá aí. E eu acho que é o que só um outro autor conseguiu fazer até hoje. Mano Napoleão.
que não, é óbvio, né? O Napoleão Hill, mas eu acho que é um que ele é o novo Pai Rico, Pai Pobre, que é o Morgan Housel. Nossa! Pra mim, ele é o único autor que Escreveu conseguiu o fazer quê? hoje. Ele é o É mindset financeira. psicologia Ah, tá. financeira. Mas é novo, lançou há pouco tempo. Eu não li ainda, mas eu sei que ele vai Cara, gravar com a gente pra Ele Film vai pro Class. Film Class. E eu já preparei o Film Book dele, cara, porque eu já li esse livro 3 vezes, Psicologia Financeira. Cara. Que eu percebi que ali ele fala sobre onde todo mundo perde dinheiro, que é na cachola, que é no estômago. Vieses. Alguns vieses. É porque Mas ele normalmente conta histórias, né? Isso que é legal. é muito sensacional, cara. Eu tenho um sonho de escrever um livro ainda sobre basicamente o que a gente fala, né? Só que com um enredo, com uma história. Eu uma também única queria história. fazer. O Bruno entendeu? quer Eu assim gosto também. tanto de Revolução dos Boa. Bichos, por exemplo, por conta Não é? disso. Porque uma criança lê e compreende e aquilo fica preso na cabeça dela. Eu li Revolução dos Bichos, você leu esse livro com 13 anos? Eu li e já tinha mais de 18, mas Revolução dos Bichos eu li com uns 12. E eu lembro do cavalo Sansão morrendo, pô. Falei, caramba, ele trabalhou pra caramba pela Bruno e os Revolução. spoilers E dele. no final os porcos venderam o cavalo pra ele ser transformado em Caiu- sabão, sei Caiu lá. uma lagriminha? Isso, Não, cara. foi Sim, foi o Bruno muito chora sempre. forte. Toda Foi vez que muito ele forte. lê, ele chora. E antes de entrar na lição número 1, para que a gente possa discutir, esse A fato gente de que vai ele diz discutir que os cada um. ricos não trabalham por dinheiro, Muito bom. vou dar um recado aproveitando aqui esse caldeirão aqui que a gente falou de É o livros. caldeirão, bicho. Hoje eu abri as inscrições para o meu Clube do Livro e também vou Deixa eu iniciar ver, uma galera. série de lives para falar sobre a importância da leitura. A primeira delas hoje às 19 horas com o Joel J, né? Meu sócio, um cara que o Thiago me apresentou falando que lia mais do que eu, inclusive, para discutir isso. Na terça, o Thiago vai ser convidado, na quarta, a Renata Barreto, e na quinta, Boludinho vai Que falar eu comigo acabei de sobre esse descobrir, assunto. inclusive, vindo pra cá. Eu falei, o bom é que Exato. você olha a minha agenda. O nome disso é casamento, né? É um Eu inferno. decido por ela às vezes. É, Mas agora faz com entrando... você. Eu pensei que era só comigo. Agora entrando Todos. nas lições.